21 linhas de ônibus de Porto Alegre têm modificações na tabela horária e 3 deixam de circular de forma definitiva. Sancionada na Assembleia Legislativa a lei que prevê indenização para consumidores que ficarem mais de 24 horas sem energia elétrica. Iniciativas de sustentabilidade e economia criativa de uma cooperativa ganham espaço na vida de moradores da Zona Norte de Porto Alegre. Diversão histórica. Nossa reportagem faz uma parada em um dos parquinhos mais antigos e queridos da cidade. E você vai ver também um dos principais museus de Porto Alegre tem novo endereço para visitação. Tem muita coisa acontecendo na capital dos gaúchos. Confira tudo isso a partir de agora. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. O Rio Grande do Sul segue em uma triste escalada em casos de feminicídio. O estado teve 36 registrados e 134 tentativas no primeiro semestre deste ano. E o número de vítimas com medida protetiva, coloca o Rio Grande do Sul na liderança nacional. A Vanessa Schmidt fala ao vivo agora com a gente para trazer mais informações sobre estes tristes indicadores, porque, inclusive, Vanessa, o mês de agosto também serve para alertar as mulheres sobre essa violência tão brutal. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde para todos que estão aqui acompanhando a TV Câmara nesta tarde. Pois é, Gui, é importante a gente salientar, que a gente não está vivendo uma época difícil para as mulheres. Tantas mulheres morrendo simplesmente pelo fato de serem mulheres, de existir. Por isso que a gente tem o Agosto Lilás, essa campanha nacional que relembra a importância da Lei Maria da Penha, que inclusive no dia 7 de agosto completou 19 anos. Esse equipamento de defesa das mulheres, ele é reconhecido inclusive internacionalmente pela prática da defesa contra a violência doméstica e também para proteger as mulheres que são vítimas disso. E você trouxe os dados desse ano, mas só para a gente ter uma comparação, no ano passado, um dado apresentado pelo Mapa da Segurança Pública no Brasil apontou que 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Um outro dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma pesquisa divulgada recentemente, mostrou que 21,4 milhões de mulheres maiores de 16 anos já sofreu algum tipo de violência. Olha só, esses números são muito alarmantes. E para a gente entender um pouquinho a importância do Agosto Lilás e como está a questão da defesa da mulher aqui no Rio Grande do Sul, estamos aqui com a delegada Valesca Alvarenga, que é a delegada diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil. Delegada, boa tarde, seja muito bem-vinda. Um assunto triste, mas que a gente precisa reforçar, delegada? Muito boa tarde. Realmente é um assunto que diz respeito não somente à segurança pública, mas a toda a sociedade. Precisamos todos nos engajarmos nessa causa. É um mês do Agosto Lilás, um mês de conscientização, de informação no combate e enfrentamento a essa violência que ainda, infelizmente, está longe de acabar. Delegada, a gente falou inicialmente ali sobre a questão dos feminicídios, que é quando a violência ela chega num nível extremo, mas existem muitos outros tipos de violência, A gente pode já tipificar alguns, até para que as pessoas entendam, o que pode acarretar, então, um tipo de violência? É importante mencionar que o feminicídio, ele não é o primeiro crime cometido. Então, a gente começa de forma sutil e a lei, ela traz 5 formas de violência. A violência física, que é um tapa, é um soco, é uma facada. A violência psicológica, que é uma violência invisível, mas também muito cruel, que é aquele homem tentar diminuir aquela mulher, humilhá-la, controlá-la. Também temos a violência sexual, que é forçar o sexo, e aqui é bom deixar bem claro que não é porque estamos num relacionamento, num casamento, que a gente tem o débito conjugal, Nós só temos que ter a relação após o consentimento. Também tem a violência patrimonial, que é quando aquele agressor quebra objetos, por exemplo, o celular é um dos itens que eles mais danificam, e também a violência moral, que é a injúria, a difamação, a calúnia. Então a lei traz essas 5 formas e é importante as mulheres observarem, porque, como eu disse, é um ciclo e a violência ela só vai piorando se a gente não interrompe aquilo que era uma ameaça, um xingamento, evolui para lesão e infelizmente acaba no feminicídio.
Inclusive, a gente tem a campanha do Agosto Lilás, divulgada pelo Ministério, né, do Brasil, que mostra ali que não deixe chegar ao fim da linha para denunciar, né? Aquela coisa, em briga de marido e mulher, mete sim a colher. Delegado, um dado muito importante trazido pelo nosso apresentador ali no estúdio é que o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de violência. A senhora, né, que veio de outro estado, percebe essa diferença aqui no tratamento das mulheres? Então, a gente teve uma redução significativa em termos de feminicídio em relação a 23 a 24, embora neste ano estejamos com uma leve alta por conta da Páscoa, né, daquele episódio triste dos 10 feminicídios ocorridos ali. Mas eu verifico que é um problema nacional, o feminicídio, a violência contra a mulher, porque o Brasil ainda é um país muito machista. Então, nós precisamos falar da igualdade de gênero, porque muitos homens, eles enxergam as mulheres como objeto. E quando essa mulher decide romper o relacionamento, eles não aceitam e aí profere aquela fatídica frase: se você não for minha, você não será de mais ninguém. Então, é importante que a mulher registre a ocorrência, que a mulher procure a polícia, porque infelizmente a gente não tem como adivinhar, né, qual mulher está sendo vítima, e 92% das mulheres este ano vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, 92% sem medida protetiva e 75% sem nenhum registro de ocorrência contra aquele agressor. Mas sabe o que mais nos impacta? Que quando vamos investigar aquele feminicídio, vamos ao local onde a vítima morava, conversamos com os familiares, sabe o que eles nos dizem? A gente sabia que ele agredia ela, há 20 anos. Mas a gente, né, briga de marido e mulher, a gente não pode se meter, não mete a colher. E aí eu digo, briga de marido e mulher, mete a polícia. Exatamente, uma fala muito importante da delegada. Delegada, então vamos reforçar, né? A gente está no Agosto Lilás, mas o combate, o enfrentamento à violência doméstica, a qualquer tipo de violência, é para o ano todo. É para o ano todo, nós estamos ali diuturnamente, não é somente no mês de agosto. No mês de agosto a gente intensifica as ações preventivas, mas durante todo o ano a Divisão de Proteção à Mulher, que coordena as DEANs, que são delegacias especializadas no atendimento à mulher. Aqui em Porto Alegre nós temos duas, inclusive um plantão 24 horas. Temos também as Salas das Margaridas, que são espaços projetados para o acolhimento e recebimento dessa mulher nas delegacias de pronto atendimento. E, além disso, nós temos a Delegacia Online da Mulher, local, né, virtual, um site que ela pode registrar a ocorrência e também pedir medida protetiva. Então, o estado do Rio Grande do Sul, hoje, ele é sim um exemplo de receber essa mulher. Inclusive, várias polícias de outros estados vieram conhecer essa polícia virtual, né, na qual essa mulher pede essa medida. E nós temos muito deferimento. Ano passado, tivemos 51 mil medidas protetivas deferidas aqui no estado. E a medida protetiva, ela não é somente um papel. A medida, ela é eficaz, ela protege, porque em um agressor descumprindo, ele pode ser preso em flagrante. Então, não pense que não tem eficácia, porque tem. Delegada, obrigada, né, por aproveitar seu tempo para vir aqui conversar conosco, trazer essas informações tão importantes e um bom trabalho. Muito obrigada, boa tarde. Reforço também que, além das delegacias especializadas que a delegada Valesca trouxe para nós, temos também o canal 180, temos também o canal 181 e também o canal 190 da Brigada Militar. Então, se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência ou saber de alguém, verificar algum tipo de violência que esteja acontecendo, não deixe de denunciar. Vou reforçar uma frase que a delegada disse aqui: em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete a polícia. Gui, volto para o estúdio contigo. Isso mesmo, Vanessa. Muito obrigado pelas informações. Obrigado também à participação da delegada, muito importante esses esclarecimentos trazidos por ela, lembrando que tem os números que a Vanessa trouxe para, em caso de emergências, o 180, o 181, o próprio 190 da Brigada Militar, e uma das delegacias da mulher fica localizada aqui em Porto Alegre, na sede do Palácio da Polícia, ali na Avenida João Pessoa, número 2050. Bom, agora eu sigo por aqui e a gente vai mudar de assunto para falar de arte e cultura. O Museu de Arte Contemporânea do Estado finalmente tem uma casa para chamar de sua. Durante 3 décadas, o MAC esteve sediado no 3º e 6º andares da Casa de Cultura Mário Quintana, que vão continuar sendo usados pelo museu. Mas desde a semana passada já está funcionando a nova sede lá no 4º distrito. E o melhor, as entradas no novo endereço e na Casa de Cultura seguem totalmente gratuitas. Ou seja, não tem desculpa para não ir visitar. A nossa equipe foi conhecer o novo espaço e nos conta mais detalhes.
Olá, após mais de 30 anos, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MAC-RS, está com sede própria. O novo espaço, inaugurado na última semana aqui no bairro Floresta, na região do 4º Distrito, foi batizado de MAC-RS no 4D, em homenagem à região. Para conversar sobre essa nova fase do museu, eu falo agora com a diretora aqui da entidade, a Adriana Boff. Olá, Adriana, um momento muito aguardado. Inclusive, o evento de inauguração desse novo espaço contou com a presença do governador Eduardo Leite. Mais de 5 milhões de reais foram aplicados. É um espaço bem amplo. Fala pra gente o que os visitantes, as pessoas que vierem até aqui, vão encontrar neste local. Bom, o MAC-RS finalmente então está com a sua sede própria aqui no 4º Distrito. O museu aqui, que é um prédio que é do governo do estado, né, tem informado muito que é o nosso primeiro equipamento público de cultura no 4º Distrito. As pessoas então vão encontrar aqui, a gente tem uma recepção com foyer, com uma loja e uma galeria de exposições de 300 metros quadrados, hoje a gente está com a exposição do Nuno Ramos, 3 casas, uma belíssima exposição que inaugura esse museu. A gente atravessando a exposição, a gente chega no nosso jardim de esculturas, que é um jardim de 1.800 metros quadrados, um ambiente agradável para passar, né, para passar um tempo. A gente tem nesse jardim 3 esculturas que são do acervo, a gente tem 2 bondes históricos que a gente está restaurando, inclusive estão em processo de restauro, eles ainda não estão prontos, mas o público já pode visualizar aí como é que acontece esse restauro. E vão ser uma operação de café também, né, com o Lola, do Lola, que é o mesmo que está lá na Casa de Cultura, vai também estar com o MAC aqui no 4º Distrito. Tu falaste sobre essa exposição, né? 3 casas. É uma exposição do artista plástico, né, Nuno Ramos, que simboliza muito, né, esse momento que o Rio Grande do Sul, o estado, passou, né, das enchentes. Fala pra gente como é que é para vocês, né, que estão agora administrando esse novo espaço aí, estarem localizados numa das regiões aí que mais foram afetadas pela enchente, diretora. A gente teve, no momento da enchente, a gente teve um nível de água de 2 metros aqui no museu. Na época a gente estava em obras, a gente recém tinha inaugurado o piso, que é de concreto, então nós não tivemos grandes perdas, né, no museu. Mas o que aconteceu ano passado é que nos trouxe a refletir e trazer uma exposição para falar disso, porque seria muito difícil inaugurar o museu depois do que o estado passou, o 4º Distrito passou, sem falar desse episódio. E nisso acontece um caminho, que é o caminho que traz essa exposição, que é uma conversa que eu tive com o Nuno durante a enchente, dele estar preocupado com as pessoas aqui do estado. E dessa conversa foi acontecendo uma aproximação. Ele esteve aqui pós a enchente, o que a gente pôde visitar vários lugares ainda. Ele esteve em Porto Alegre em julho do ano passado. E dessas conversas, a gente, em vez de fazer um trabalho novo, a gente trouxe esse trabalho do Nuno, que já tinha sido montado em 2012, e que ele refletia totalmente o que a gente tinha passado aqui, né? E para as pessoas que quiserem conhecer esse novo espaço, qual que é o endereço completo e horário de funcionamento, diretora? Então, o museu fica na Rua Comendador Azevedo, 256. Nosso horário de funcionamento é de terça a sexta, das 12 às 18, sábado e domingo das 10 às 18. Perfeito. Parabéns aí pela inauguração desse novo espaço. Então essa foi a diretora do Museu de Arte Contemporânea aqui do Rio Grande do Sul, a Adriana Boff.
E quem depende de ônibus para circular pela cidade tem que ficar atento. 21 linhas de Porto Alegre sofreram alteração na grade horária. A maioria delas são das zonas norte e sul, mas algumas da zona leste também tiveram mudanças. Essas mudanças na mobilidade urbana coletiva também atingiram outras 3 linhas que deixaram de circular na capital. São elas a C1 Circular Centro, C5 Circular Moinhos, 4º Distrito e a A18 Chácara do Banco. Uma linha que tinha deixado de circular aos domingos, a 110 Restinga Nova Tristeza, está de volta à normalidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, as mudanças são baseadas na análise de dados de demanda e desempenho. O objetivo é direcionar os veículos para horários e itinerários com maior procura. Então aí o pessoal, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com a IPTC no número 118 para saber se a sua linha também teve alguma modificação. E quem circula pelo bairro Bonfim, mais precisamente pela Avenida Oswaldo Aranha, já percebeu que tem uma roda gigante que se destaca na região. E ela não está ali há pouco tempo não. E os demais brinquedos já fazem parte da infância de muita gente que hoje é adulto. Olá! Hoje a gente desembarca aqui no Parque Farroupilha porque eu vou te levar para conhecer a história de um dos parques mais tradicionais e antigos de Porto Alegre. Quer saber por onde eu ando? Vem com a gente brincar no Parquinho da Redenção. Imagina só quantos adultos passam por aqui relembrando da sua infância. Pois muito mais do que um parque de diversões, há muitas décadas esse lugar é um símbolo da memória da cidade. Aqui na Redenção, a capital guarda um dos pedacinhos mais divertidos da sua história, o Parquinho. Agora, enquanto a gente gira, eu vou te contar um carrossel de histórias. Tudo começou lá em 1950, quando esse espaço foi inaugurado com o nome de Minilândia. Em 1999, novos sócios assumiram a direção do local, modernizaram alguns brinquedos, dando o nome de Zaptzum. Acontece que todo mundo na volta conhecia esse espaço como o Parquinho da Redenção, o que fez com que os donos adotassem então definitivamente esse nome. Por isso, até hoje, esse espaço segue encantando gerações de todas as idades. Todas as idades mesmo, pois aqui tem brinquedos para os pequeninos e para os adultos que não esqueceram como se brinca. Ao longo do parque são mais de 15 atrações, sendo a maioria delas tanto para crianças quanto para adultos. Embora seja um lugar para brincadeiras, a segurança aqui é coisa séria. Funcionários ficam o tempo todo observando os brinquedos e atentos aos equipamentos de proteção. A manutenção é frequente, tudo para garantir a alegria e a tranquilidade do passeio. Algumas vezes nem tão tranquilo assim. Afinal, um pouco de emoção e adrenalina pode ser bem divertido. Então, que tal começar nosso passeio no AutoChoque, o famoso bate-bate? Os carrinhos coloridos girando em círculos e acelerando corações são um dos preferidos da criançada e dos adultos que querem mostrar as suas habilidades ou a falta delas como motoristas também. Aqui é o único lugar onde bater é permitido. Aí a gente aproveita. Aproveita mesmo. Por isso, nosso passeio segue agora nos barris voadores. Aqui, a diversão é para todas as idades. No Twister, por exemplo, precisa ter mais de 3 anos de idade ou estar acompanhado de um adulto e ter no mínimo 1,30 m. E a diversão está garantida em cada girada. Nossa brincadeira continua nas alturas, só que agora dentro de pequenos aviões, ou seriam jatos. Tá na hora de alçar voo no jatão. Aqui no jatão tudo é possível e nesse sobe e desce, em qualquer idade, a gente brinca de voar. Passeando por esse lugar mágico, no meio da brincadeira, a gente encontra muita história. O brinquedo mais antigo do Parquinho da Redenção é o Altinho.
Instalado em 1952, ele é composto por réplicas do modelo da Austin Motors Company, produzido na Inglaterra entre as décadas de 50 e 70. E hoje, anos e anos depois, esses pequenos carrinhos coloridos seguem circulando e encantando as crianças. E por toda essa importância, o brinquedo foi tombado como Patrimônio Histórico de Porto Alegre em 1997. Agora chegou a hora dela, uma das mais tradicionais atrações de qualquer parque, a linda roda gigante. E por falar em linda, que vista, hein? Aqui a gente se diverte como criança, mas também reflete como um adulto. Assim como na roda gigante, na vida também. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, mas o que a gente tem que fazer é aproveitar a vista, tanto da vida como essa vista linda do Parque da Redenção. E já que estamos refletindo, já parou para pensar nas histórias felizes que cada brinquedo desses conta? Lembra de qual era o seu favorito? No parque, mesmo no meio da adrenalina e velocidade, o tempo parece que para nossa infância voltar. Lembra quando eu te falei que aqui os adultos voltam a ser criança? Pois é, quem diria que eu, no auge dos meus 30 anos, estaria brincando numa xícara? Pois é, gente, eu tô de volta pro meu brinquedo favorito de infância, uma xícara. Então é óbvio que eu vou aproveitar. No fim, não importa a idade. Todo adulto carrega dentro de si uma criança que ainda quer dar mais uma voltinha na montanha-russa. E na adrenalina da montanha-russa, a gente até esquece a idade que tem. O importante aqui é se divertir. Então vamos aproveitar? O passeio de hoje vai chegando ao fim, mas a diversão continua por aí, te esperando no Parquinho da Redenção. Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando. Até lá! Já sabem, né? Quando der saudade um pouco da época da infância, tem um lugar muito bom aqui em Porto Alegre para reviver esses tempos. Bom, agora eu vou falar de direito do consumidor, pois foi promulgada pela Assembleia Legislativa a lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a indenizarem os consumidores que ficarem mais de 24 horas sem luz no Rio Grande do Sul. A lei é de autoria da deputada Adriana Lara, do PL, e foi aprovada por unanimidade no final de junho pelos parlamentares estaduais. O texto estabelece que a indenização deve ser paga aos consumidores sempre que houver interrupção no fornecimento de energia elétrica, seja por motivos de falha técnica, manutenção programada ou emergencial, desastres naturais ou quaisquer outras circunstâncias. O ressarcimento será escalonado e subirá de acordo com o período em que o fornecimento for interrompido. Com falta de luz a partir de 24 até 48 horas, a indenização é equivalente a 10% do valor de consumo médio. De 48 a 72 horas, 30%, e mais de 72 horas, 50%. A lei estipula que a indenização será descontada na fatura seguinte à interrupção sem necessidade de solicitação do consumidor. E a fiscalização vai ficar a cargo da Agergues, que é a agência reguladora aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então essa informação aí ela é muito importante, principalmente, né? Hoje, sexta-feira, é um dia que a gente está tendo muita instabilidade. Infelizmente, muitas vezes acaba tendo queda de energia, então o consumidor já fica atento aí a essa nova lei que já está vigorando aqui no estado. E a costura é muito mais do que fazer roupas. Ela é transformação na vida das costureiras. No segundo episódio de uma série que estamos exibindo, vamos mostrar como essa profissão tão antiga realiza sonhos. Aqui tudo começou com a cooperativa de costureiras.
Daí, quando a gente sentiu que a gente já estava dando certo isso, a gente começou a pensar que, puxa, a gente poderia ter algo que nos unisse a outras cooperativas. Essa união deu origem a um dos braços da cadeia produtiva de algodão orgânico. A produção passa por 5 estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul. No Ceará, é feito o plantio do algodão branco, aquele tradicional que conhecemos. Já no Rio Grande do Norte, é feito o plantio do algodão rubi. Ele é colorido e plantado entre feijões, milho, gergelim e fava. A última etapa desta rede se estabelece em solo gaúcho. E assim nasce a Justa Trama. Há 29 anos, um grupo de 23 costureiras promove a transformação social e econômica do bairro Sarandi. Com trabalho coletivo e produção artesanal, aqui elas confeccionam produtos que vão desde brinquedos, vestuários e até mesmo acessórios. Maria Terezinha, carinhosamente conhecida como TT, está há 23 anos na cooperativa. Ela nos conta como é estar aqui e como evoluiu profissionalmente. Quando eu comecei, comecei como costureira, que eu te falei, costureira, e fui indo e fui passar aqui pro corte, com a costura aqui, corto com as outras aqui que já estão aqui desde o começo, né? E eu gosto de trabalhar, gosto de ficar aqui, me sinto bem. Me sinto como se estivesse em casa, né? A sala de costura é um ambiente transformador para a Neuza Ricaldi. Há 1 ano, ela pôde realizar um sonho, o de trabalhar como costureira. Foi uma mudança grande, depois da enchente, como eu cuidava de um paciente com 98 anos. Eram 4 cuidadoras contando comigo. A gente não conseguiu ficar com o paciente em casa devido à falta de água e luz, né? A minha mãe era costureira quando eu era criança. Então eu gostava de costurar também, mas profissionalmente no início eu não costurava. E eu sempre quis fazer isso, né? Então estou realizando meu sonho também. Andréa Martini trabalha como costureira há 8 anos e destaca que um dos momentos mais marcantes para ela foi o voluntariado na enchente. Hoje, ela se orgulha de ajudar fazendo lençóis para o Grupo Hospitalar Conceição. Poder participar aqui como voluntária foi muito bom. Para mim, no caso, sim, poder ver que a gente estava ajudando tanta gente, né, que estava necessitado, que muitos perderam tudo. E agora que nem a gente faz lençóis para o Conceição também, que eu acho uma coisa muito importante. Poder fazer uma coisa que está ajudando crianças, pessoas que estão doentes, né, então eu acho bem legal isso. Aqui é um lugar para lembrar que ninguém vive sozinho. São histórias de superação, sonhos realizados, de tantas conquistas que não ficam restritas ao bairro. É o que define o trabalho em rede, quando a união ultrapassa qualquer limite geográfico. Criamos a Justa Trama, que é uma rede de algodão orgânico que junta a Associação de Agricultores do Ceará e do Rio Grande do Norte, cooperativa que faz o processo da fiação e tecelagem em Minas, que faz os botões feitos de semente lá em Rondônia e que termina aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E para encerrar a série, no próximo programa a gente vai apresentar o sistema de moeda da cooperativa e como funciona o Banco Solidário. Lembrando que se você quiser ajudar a cooperativa das costureiras, pode entrar em contato pelo telefone 51, que está aparecendo aqui na tela, olha só, 51 3344 3454, ou ir até a sede, que fica na rua Afonso Paulo Feijó, número 501, no bairro Sarandi, lá na zona norte da cidade. Tudo que é bom dura pouco. O Acontece de hoje fica por aqui. Acompanhe notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui 7 dias eu tô aqui te esperando às 3 da tarde para o Sextou Nosso de cada semana. Beijo, tudo de bom, tchau!